Boa noite, sejam todas muito bem-vindas a essa live hoje do programa Redescomplica. Vamos dar quem tá aí, fala seu nome, da onde você é, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, enquanto o pessoal vai entrando. E aí eu vou falando aqui para vocês, quem não me conhece e acabou de chegar, meu nome é Renata Valho. E eu queria dizer para vocês que eu ensino qualquer mulher a fazer costura criativa como renda extra para ganhar R$ 2.000 no mês. É isso aí, gente. 2.000 ou mais. Então, vamos lá. A live de hoje, o assunto que eu resolvi trazer para vocês é o seguinte. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Meu computador tá lento. Se você tem medo de não vender suas peças de costura criativa, você precisa assistir isso aqui e ficar comigo até o final dessa live, porque eu tenho certeza que eu tenho bastante coisa importante para falar para você aqui e que vai mudar um pouquinho aí o jogo na sua cabeça, tá certo? Então, gente, olha só. Primeiro lugar, o que é medo de não vender peça? Ai, Renata, eu tenho medo de produzir um monte de peça de costura, ficar lá trabalhando por dias seguidos, gastar dinheiro com os tecidos, aviamentos, com todos os materiais que eu tenho e não vender essas peças. Medo é uma coisa assim que às vezes parece pequena e às vezes parece gigantesca. Claudineia, bem-vinda, querida, boa noite. Então, a gente fica pensando assim, né? Ai, que medo que eu tenho. Às vezes a gente fala, eu tenho um medinho ali pequeno de vender. Às vezes esse medo vira um bicho de sete cabeças, né? Toma conta da gente, deixa a gente desesperada, a ponto de impedir que a gente corra atrás dos nossos sonhos e faça aquilo que a gente gosta de verdade por um medo de uma coisa que ainda não aconteceu, que eu ainda não faço, né? E o que não é esse medo de vender? Quando você fala assim, eu preciso ainda aprender a costurar, eu não sei passar nem linha na agulha, então, como eu acho que é demorado, eu acho que vai demorar muito para eu conseguir vender, vai demorar para eu aprender, ou então toma essa atitude e fala, eu não vou vender porque eu não sei costurar, tá tudo decidido e eu não faço isso, né? Então, assim, isso não é medo de não vender as peças, isso é uma desculpinha que você está dando para você mesma, porque você está aí num certo lugar confortável, né? Tem lá a sua rotina, já tem o seu trabalho, tem as suas atividades, suas atribuições. E aí, o que acontece com tudo isso? Você coloca esse medo de não vender para a sua situação ali atual e parece que aquilo vira uma verdade absoluta gigantesca e que aquilo não serve para você. Então, eu queria deixar bem claro que são duas coisas diferentes, né? Então, eu tenho medo de não vender. Por quê? Porque eu tenho vergonha de vender, porque eu não sei colocar preço nas peças, porque eu não sei como é que eu faço para vender as coisas. Eu tenho que abrir uma loja, eu tenho que ter um quiosque no shopping, eu tenho que ir para a pracinha na feira de artesanato. O que é? São coisas mais concretas diante de uma realidade, de uma pessoa que quer fazer costura criativa para poder ter uma renda extra na vida e ganhar pelo menos 2.000 ou mais no mês. Então, a gente precisa separar essas duas coisas, né? Então, eu também queria te falar para vocês que tem uma diferencinha aí entre dois medos, né? Que, na verdade, não são nem dois medos, mas existe uma diferença bem larga entre ter medo de não vender e não vender efetivamente, né? Então, assim,
Sabe aquela palavrinha que está sendo muito dita ultimamente, principalmente nesses últimos 2 anos, que virou a vida da gente de ponta cabeça, a chamada ansiedade? O que é ansiedade, gente? É você sofrer por antecipação com alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Rúbia, bem-vinda, querida, boa noite. Então, você fica lá, só pensando, ai, eu adoro costura, eu adoro aquele monte de tecido colorido, monte de estampa bonita, ficar ali brincando de fazer as composições, escolher os materiais, e aí ver transformar um pedaço de pano numa bolsa linda, num jogo americano maravilhoso, em deixar a cozinha maravilhosa, e daí oferecer isso para as pessoas. E aí as pessoas vão se encantar com essas peças, porque a casa delas vai ficar mais bonita, ela vai receber as pessoas com uma mesa harmoniosa, vai ficar super feliz. Elas vão ficar felizes porque compraram de você, você vai ficar feliz porque elas também estão felizes com aquilo. Então, quando eu tenho a intenção de costurar, e aí eu não sei como é que vai ser essa costura minha, e aí eu fico assim, ai, será que vai ficar boa a minha costura? Será que as pessoas vão gostar da minha costura? Então, eu tenho este medo de não vender, porque se as pessoas não gostarem da minha costura, não gostarem do que eu estou fazendo, realmente existe um medo. E esse medo nada mais é, e é natural, gente. Eu não estou aqui querendo crucificar vocês, longe de mim, e não estou aqui julgando ninguém, não. Eu também já passei por essa situação, já tive muito medo, e vou até adiantar aqui para vocês: o medo faz parte da nossa jornada. Ele ajuda a gente a não cometer loucuras, né? Então, ó, gente, tá passando carro. Vocês ouvirem aí, é que tá passando caminhão que tá vendendo morango, tá bom? Daqui a pouquinho. Esse não tem vergonha. Esse não tem vergonha, ele bota a boca no trombone literalmente e tá lá vendendo o métier dele, né? Eu já tive muito medo, né? E não quer dizer que a cada vez que eu invento de fazer uma coisa nova no meu negócio, tem lá um negocinho, fala assim, nossa, será que o pessoal vai gostar dessa bolsa nova, desse material novo, dessa estampa? Ai, essa bolsa abre diferente, será que as pessoas vão encarar isso numa boa? Então, assim, se a cada vez que eu for lançar um produto novo no meu ateliê de costura eu ficar com medo, eu nunca vou ter produto novo nenhum, porque no medo de ninguém comprar, o que acontece? Eu não faço e fico sempre naquela mesmice, naquela zona de conforto, que um dia vai começar a cair a minha renda, né? Então, se eu ganho lá 2.000 ou mais um pouquinho com a costura criativa, se eu tenho essa renda extra na minha vida, o que vai acontecer? Um dia cai, porque eu fiquei naquela zona de conforto, porque eu estava com medo, aí as pessoas já vendem essas coisas mesmo aqui, então tudo bem, eu vou ficar assim e tá tudo certo, vamos desse jeito, né? Quem sabe um dia eu perco esse medo, e aí fica de novo com aquela ansiedade, jogando o problema para frente, vivendo a ansiedade do futuro. Isso que eu estou falando para vocês, existe uma diferença entre você ter um medo de não vender de verdade do efetivo não vendi, né? E aí, qual é a diferença? Eu podia estar com medo do produto novo, mas eu fui lá, fiz e coloquei à venda. Eu tinha vergonha de aparecer na internet aqui, pegando um produto meu, né? Sei lá, eu faço mochila, então eu vou lá, faço um vídeo mostrando essa mochila, mostrando que ela tem um bolsinho aqui na frente, ela abre aqui no meio, ela tem alças reguláveis, ela tem um forro impermeável. Eu mostro tudo, eu posso fazer tudo isso, mas eu tenho vergonha de aparecer. Mas eu fui lá e dei um jeito de botar um monte de fotos, escrevi um textão lá no post. E aí, o que aconteceu? Eu não vendi, né? Então, é diferente quando a gente não vende do que quando a gente vende de verdade. Então, quando a gente está trabalhando
ou inclusive se eu não costuro ainda, mas eu já estou pesquisando essa área da costura para saber o que, que precisa ter, para saber das pessoas que costuram, o que, que elas acham, se elas gostam, se não gostam, se ganham dinheiro, se não ganham dinheiro, eu estou buscando conhecimento do que é essa área, do que é esse nicho, né, dentro do artesanato, o que é essa costura criativa para eu saber se eu me adapto bem a ele ou não, né? E daí, quanto mais você sabe, mais você diminui o seu medo, né? E a gente precisa ir atrás desse conhecimento, dessas informações, para a gente poder efetivamente fazer a costura criativa, para a gente poder ter renda extra para ganhar 2.000 ou mais no mês. Vocês podem pensar assim, poxa, mas eu tenho esse medo, eu sou uma pessoa medrosa e eu concordo, eu estou aqui na minha casa, estou precisando de renda extra, estou precisando melhorar a qualidade de vida aqui da minha família, ajudar o meu marido a pagar as contas, os boletos, porque daí pode sobrar um pouquinho de dinheiro, né, para a gente fazer aquela viagem no fim de semana, dar aquela espairecida, ou então outros sonhos que a gente possa ter, como juntar o dinheiro para realizar o sonho da casa própria, ou comprar um carro para facilitar a vida, trocar o carro ou trocar a casa. Cada um aí, cada uma tem um sonho, né? E aí, como é que eu faço? Esse medo pode estar intrínseco aí, você já cresceu com esse trauma, vamos dizer assim, e esse é o medo que você tem de dar esse primeiro passo, né? E aí, vocês podem falar assim, qual é a grande vantagem de eu perder esse medo, né? Aí eu vou dizer para vocês um pouquinho que quando a gente vai perdendo esse medo, quais os benefícios que a gente tem quando a gente encara esse medo e fala assim, eu vou encarar você porque é uma coisa que eu preciso ter renda, né? Eu quero comprar coisas para mim. Tudo que eu faço é ter que pedir dinheiro para o meu marido. Se eu quiser ali comprar uma blusa de frio porque esfriou, e eu não tenho mais que, né? Tanto tempo sem comprar nada, já está tudo velho, gasto e não sei o quê, eu tenho que pedir para ele. Se minha filha precisa de um sapato novo que o pré cresceu, eu tenho que pedir dinheiro para o marido. Então, olha só quanta coisa você encarando esse medo, né, de não vender suas peças, você pode ir adquirindo muitas coisas, né? Então, você tem esse benefício a partir do momento em que você vai encarando esse medo e você vai convivendo com ele, você começa a adquirir coragem para colocar suas peças à venda. Às vezes, você que está aí me ouvindo, você já costura um pouco, sabe fazer algumas coisas, mas nunca experimentou vender. Eu, por exemplo, vou contar aqui um pouquinho da minha história. Eu morria de medo de não vender minhas peças, né? Eu comecei a vender as peças porque eu fazia por gosto, porque eu gostava, e mostrando para as amigas, presenteando as amigas, começaram a me fazer encomenda. E até aí estava tudo bem, né? Porque eram conhecidas, eram amigas. Aí você fala, mesmo se tiver um defeitinho aqui, porque eu acabei de começar a aprender, elas entendem, elas conhecem a minha história, elas sabem que eu não fiz não tá mal feito porque eu fiz de qualquer jeito, porque eu usei produto de baixa qualidade, a peça tá feia, não sei o quê, e que eu quero ganhar muito em cima. Não, elas sabem que eu estou começando, mas a partir do momento que eu passo a vender para um desconhecido, me vem um medo muito grande, né? E aí eu tinha realmente essa essa é um bloqueio, tá? É um bloqueio, porque eu não dava um passo adiante. Então, eu ficava
mirabolando na minha cabeça. Ah, essa peça tá boa, mas olha, eu tenho meia dúzia de coisas só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou produzir mais, mais, mais e mais, e daí eu vou ter um montão de coisa na minha para poder mostrar para as pessoas lá no meu perfil do Instagram, na minha página do Facebook, e daí as pessoas vão se interessar e vão comprar. E aí o que acontecia? Você fica enrolando com a barriga, num dia não pode por causa disso, não pode por causa daquilo outro, e aí aquela desculpa que eu me dei falando que eu preciso de um monte de produto para vender, eu nunca fazia e o medo continuava ali me persistindo, né? Então, gente, eu tenho certeza, acredito que outras pessoas também têm essa mesma sensação, também têm essa mesma. Acontece esse mesmo tipo de coisa. Valnir, boa noite, querida, bem-vinda. Então, olha só, por que vocês podem falar assim, ah, Renata, mas você não sabe, né? Comigo é muito forte. Eu sou muito tímida, eu sou muito envergonhada. Eu não tenho condições de sair vendendo por aí, não. As pessoas vão falar, vão olhar para as minhas peças, aí pela cara delas eu já vou ver que elas não gostaram. Pode começar, de repente você tem uma amiga, uma parente, aí alguém que é mais desprendida, que tem mais traquejo, ou então aquela pessoa assim, que se você dela para vender ovo, bolsa ou joia, ela vende do mesmo jeito, pode ajudar a alavancar o seu negócio, pode te ajudar com esse primeiro passo. Mas eu queria dizer para você que aí você vai falar assim: ah, Renata, mas eu não conheço, eu podia colocar na lojinha ali da esquina, do lado. E aí, por que que eu vou falar para vocês tomarem cuidado com esse tipo de coisa? Porque muitas vezes o que eles vão abocanhar, né? Tem aquela dita, ah, o preço final sou eu que dou, então tem a minha comissão, lógico, tá? Não vou vender de graça, fazer um favor para você. E também, muitas vezes, você pode estar perdendo a exclusividade. A marca é sua, quem produziu foi você, né? Então, por que você não se prender a dar as suas peças para uma outra pessoa vender? Porque tem uma coisa que é muito importante quando a gente faz costura criativa. E eu sempre falo para vocês, cada uma de vocês, se vocês ainda não costuram, quem já costura um pouco, já tem um pouquinho mais de noção, mas quem ainda não costura, para entender, o mercado é muito grande, né? Tem bastante gente fazendo, mas existe gente para comprar de tudo quanto é tipo de estilo de produto que a gente faz. Então, quando a gente coloca a nossa identidade no produto, o que quer dizer? Eu, Renata, gosto das coisas coloridas, divertidas, que trazem alegria, descontração. Então, é isso que as pessoas que veem os meus produtos, elas buscam também. Então, quando você faz isso, você cria uma relação com o cliente que é aquilo, ele se identifica com o seu produto, ele fala assim, nossa, esse produto é a minha cara. Sabe quando a gente fala assim, nossa, essa vai no shopping, ganha um presente, fala assim, ai, essa roupa é minha cara? É exatamente isso, né? Então, quando você tem um produto que causa essa sensação no seu cliente, ele está associando o produto a você. E aí o que acontece? Se a outra pessoa ou a loja que você deixou lá em consignação, que está revendendo seus produtos, eles estão associando a sua bolsa à loja deles. Então, vocês entendem que fica muito difícil de você crescer, né? Então, de repente, se você vai na lojinha lá e aquela lojinha vende R$ 800 no mês das suas, de produto seu, Bel Lopes, boa noite, bem-vinda. O que acontece? Você está produzindo para ela, você está gastando seu tempo com ela, você está investindo seu tempo, seu dinheiro para ela vender os seus produtos. E aí o que acontece? O mérito vai todo para ela, não vem para você, tá? Então, assim, a Renata, mas eu não tenho outra saída, porque eu preciso começar de algum jeito. Tudo bem,
Você precisa se sentir confortável também. Então, se esse for um primeiro passo para você saber onde você está pisando, o seu território, como é que é essa sensação, quanto tempo eu demoro para produzir cada peça, o tempo de eu comprar os produtos e fazer, para você ir percebendo como essa rotina, aí eu falo para você, vai que é um bom treino, um bom começo, mas aí, quando você for se sentindo que está melhorando, você volta e fala assim: ah, agora eu vou ter uma exclusividade minha, sou eu que vou vender, e eu decidi assim. Não fica no mundinho acomodado lá da fulana ou da loja ou do não sei o que vende as peças para mim. Eu cheguei nessa conclusão porque teve uma época que uma pessoa me chamou, sabe, para fazer uma espécie de revenda mesmo. Então, o que que acontecia? Uma época, eu vendi muita canga-toalha, quando as cangas-toalhas estavam aí reinando, né, os nossos ateliês de costura criativa, que era novidade. E aí ela falou assim: ah, queria te propor um negócio tal. Eu tenho uma boa rede de mulheres e tal, assim, conhecidas, e eu tenho uma casa na praia, eu vou muito para lá, e a mulherada surta com essas coisas. Você não quer me dar umas peças para eu revender para você? Aí eu falei, ah, vamos pensar e vamos conversar. E aí, o que que aconteceu? No começo foi muito bom, porque eu ganhei, não vou dizer muito dinheiro, mas eu ganhei um bom dinheiro. Só que chegou no ponto que o que que aconteceu? Ela começou a querer é, mudar a minha identidade dos meus produtos. Ah, essa estampa, elas não gostam, tem que ser mais assim, mais assado, mais isso, mais aquilo. Queria mexer no meu preço, queria, não era tudo que ela aceitava. Então, assim, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, quando eu me dei conta, era como se eu estivesse trabalhando para ela, né? Porque eu tinha as minhas clientes, eu tinha as minhas outras produções, eu tinha o meu tempo voltado para estar cuidando das minhas redes sociais, para estar cuidando das clientes antigas, para criar minhas campanhas de acordo com Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e por aí ia. E sempre vinha a demanda dela. Ai, tem uma pessoa que quer uma nos tons de verde, porque ela ama verde e ela só tem biquíni verde. Então, gente, eu trabalhando sozinha, não tinha condições. Beth Lorena, bem-vinda, boa noite. Não tinha condições de ficar vivendo para ficar procurando estampa para mostrar para ela. Ah, não, mas o fundo azul não quero, ela não gosta de azul, ela gosta de laranja. Ah, mas eu não tenho toalha laranja, acabou, porque do outro pedido você já consumiu tudo. Então, assim, mudou meu esquema, né? Agora, se você falar assim, Renata, eu quero ganhar R$ 2.000 no mês, eu quero aprender costura criativa para ganhar R$ 2.000 no mês, e se aparecer um ser desse na minha vida, vai facilitar, porque aí eu quero o dinheiro, eu quero fazer as coisas. Você pode fazer uma associação com uma pessoa assim que vai cuidar mais disso para você, mas você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta deixar ela tomar conta do resto e você ficar ali só na sua costura, né? Uma sociedade é uma coisa de igual para igual. Então, gente, tenham muita coisa. Aí eu vou dizer para vocês, para ir para uma sociedade, para uma parceria, aí você tem que botar o medo no jogo, sim. Porque eu falei para vocês que o medo ele impede a gente também de fazer loucuras. E loucuras levam a gente para um lugar que a gente não quer ir, né? Você está aqui para aprender costura criativa, para fazer uma renda extra de R$ 2.000 no mês. Juliana, bem-vinda, boa noite. Você não está aqui para entrar num negócio e começar a ter dívida, né? Não conseguir cumprir as suas obrigações, pagar os seus fornecedores, pagar os seus materiais, né? Então, muito cuidado com isso, né? É uma coisa assim que aconteceu comigo e que eu ponderei e resolvi não fazer mais, tá? Então, gente, como é que eu vejo uma maneira de vocês
resolverem essa questão do medo, né? Em primeiro lugar, tem um jeito errado que eu vejo as pessoas falar assim, olha, eu morro de medo de fazer propaganda das minhas peças, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de tirar foto com produtinho assim. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, tiro foto do produto, posso até filmar o produto, põe uma musiquinha lá de fundo, aí eu escrevo lá, que é o produto novo do ateliê. Vlades, querida, bem-vinda, boa noite. E aí, tirei foto do produto, coloquei lá o produto, e aí eu falo para ela que tem outras opções, e os interessados podem me chamar no direct, ou então você deixa lá o seu telefone visível, a pessoa te chama no WhatsApp, e aí você cruza os braços e fica esperando as vendas aparecerem. Fala para mim, não é assim que vocês fazem, gente? Eu tô falando vocês, me separando de vocês, não me colocando em outro patamar. Eu fiz também. E não fiz pouco, não, fiz muito. Aí eu falava, não, quer saber? Não foi, é que esse produto aí não caiu no gosto das pessoas. Ou então, a cor que não foi adequada, a estampa não tá legal. Esse tipo de alça a pessoa não quis. Ah lá, Vlades falando, pior que é assim mesmo. E aí a gente fica dando um monte de desculpa pra gente, falando assim, ah, a câmera do meu celular não é boa, a foto não ficou boa. Então, sabe assim, buscando um monte de explicação para uma coisa que não aconteceu, é do ser humano fazer isso, tá bom? Não é a Vlades, não é a Juliana, não é a Valmir, não é a Renata, todo mundo tem essa tendência. Então, quando isso acontece, a gente não pode parar e ficar parada falando assim, parar e ficar parada não, né? A gente não pode parar e ficar, ah, é o momento, a crise, por isso que ninguém comprou. Ninguém está podendo gastar dinheiro agora, por exemplo, com a canga, ninguém vai para a praia, o verão já acabou, já está esfriando, pelo menos aqui, né, no sul, sudeste. E então a gente tem que olhar para as coisas com uma certa frieza, né, e fazer análise. O que será que não agradou as pessoas? Então, você tem que buscar, cada uma aí no seu contexto vai ter uma situação. Por exemplo, quem estiver lá no Nordeste é calor o ano inteiro, então é mais fácil de vender a canga, a bolsa de praia. Nós que estamos aqui, mais para o sul, não vai vender isso o ano inteiro. Pode ser que chegue lá no meio do ano, com a coisa de férias, todo mundo daqui vai para o calorzão, e aí ai, fica mais fácil de eu vender, né? Então, é mais fácil para eu ganhar minha renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês. Então, a gente tem que olhar para o negócio, para a nossa situação, para o nosso produto, para a nossa clientela, com frieza e ir fazendo essas listinhas de perguntas. Será que o produto não agradou? Será que foi a estampa? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? E aí você faz um raio-x, né? Como é que você faz isso? Você pode perguntar para as pessoas próximas a você, pessoas que já compraram de você, o que, que você acha desse produto, o que, que você não sei o que lá. Você vai fazendo uma espécie de pesquisa, realmente, né? Porque, gente, se a gente não sabe o porquê não vendeu, como é que a gente vai sair dessa questão do medo para dar um próximo passo, né? Ó, eu estou hoje vendendo R$ 500. A minha meta é aprender mais da costura criativa para ter essa renda extra de 2.000 ou mais. Então, eu preciso descobrir o que está me travando, o que está me impedindo de sair desses 500 para os 2.000, né? Então, eu tenho que ir agindo dessa forma, né? Então, o que, que eu preciso fazer? Ora, a gente está falando de rede social, não está falando de rede social? O que, que as pessoas fazem na rede social? A gente vai lá ver foto da amiga que foi viajar, a gente vê foto da amiga que está com o filhinho novo, está crescendo e você não vê. A gente às vezes vê uma notícia ou outra. E aí o que as pessoas vão ali para se divertir, para dar risada, um pouco de informação, elas vão para conhecer umas às outras. E aí, é isso que você tem que fazer um pouco com as pessoas que estão te vendo. O que, é que você quer? Você quer que ela veja você,
que ela siga você e que ela vire sua cliente e fique sua cliente. Você não quer que ela compre um produto e vá embora. Por quê? Você tem uma meta lá de 2.000 ou mais no mês para você ganhar. Então, você tem que dar um jeito de conversar com essa pessoa. Sabe por quê? Porque você conhecendo essas pessoas, você vai ser capaz de identificar que tipo de produto ela gosta, que tipo de estampa ela mais se identifica. Por exemplo, a gente tem produtos, tudo isso é canga toalha, né? Então aqui eu tenho uma florida, mas vocês veem que o florido é uma coisa bem geométrica, não é um florido assim, mais parece um desenho à mão e tudo mais, né? Tem um ar jovial, uma cara ali acho que tá meio longe, né? Deixa eu mostrar mais de perto. Dá-se entender que uma pessoa aqui mais jovem, mais descolada, mais modernosa, usa um tipo de canga assim. Então, esse outro tipo de canga, não é o tipo de canga, gente, desculpa, é o tipo de estampa da canga. Tem uns rabiscos, remete um pouquinho mais a uma coisa mais infantil, mais juvenil, mas também pode ser que uma pessoa modernosa, para frente, toda fashion, vai gostar de um produto desse, né? Aí, de uma estampa dessa, desculpa, gente. Aí, de repente, essa eu até preciso abrir um pouco mais para aparecer. De repente, eu tenho uma canga assim, com um desenho mais parece feito à mão, uma coisa que é mais elegante, são tons mais sóbrios, né? Não é só estampa, né? Eu coloco um preto aqui, então eu tô dando uma outra cara, eu usei um pomponzinho que tá remetendo aqui. Pessoas mais elegantes, pessoas com um pouquinho mais de idade, com uma outra visão de mundo, com outro estilo de viver, vão se interessar por isso, dificilmente por isso. E como é que eu sei que isso vai acontecer? Quem que eu vou agradar com isso ou com a outra? Se eu for conversar com essas pessoas, não adianta só eu botar a foto lá e ela querer falar comigo, falar assim, quero comprar, né? Porque do mesmo jeito que você botou a foto e falou assim, canga toalha, R$ 120, e, e daí você chega e fala assim, fale comigo no inbox. Do mesmo jeito que você foi meia curta e grossa ali, a pessoa não vai gostar da canga, ela vai falar assim, essa aí não faz coisas que eu gosto, não. Só um minutinho. Viu um negocinho ali que acho que eles estão precisando? Só um parênteses aqui, gente. Fala ali com ela. Então, se você conversa com elas, você pode entender que essa cliente amou o produto canga toalha, mas ela não gostou da estampa. Então, conversando com ela, você tem a chance de descobrir o que ela não gostou. Por que você não vendeu? Porque, gente, vamos combinar uma coisa? A gente que faz costura criativa, e quando eu falo de colocar identidade no que está fazendo, a gente tem vontade de só fazer aquilo que a gente gosta. E os outros que compram o que a gente gosta, né? Mas a gente sabe que um negócio, o freguês, né? A vontade que permanece é a vontade do freguês. Não é isso? Como é o ditado mesmo, gente? Escreve para mim que eu esqueci. Freguês é que manda, é qualquer coisa assim, né? E é uma verdade, né? O que você não pode fazer é descaracterizar o seu negócio, né? Mas existe sim uma coisa que você pode fazer aí para entender como ele é e agradar ele, né? Então, você precisa entender esse jeito certo de conseguir ir mostrando o que você faz para você vender. E quando você começa também a conhecer esse seu provável futuro cliente, você começa a diminuir o seu medo, né? Porque aí você fala assim: eu não preciso mais deixar esse medo me dominar, porque eu sei que eu vou vender as minhas peças, né? Então, eu continuo aprendendo a fazer minha costura criativa e continuo em busca do meu objetivo lá,
que é ter renda extra de 2.000 ou mais no mês, né? Isso, Rúbia, freguês sempre tem razão. Gente, bateu um branco aqui, não lembrava, mas é isso mesmo, freguês sempre tem razão. Então, gente, quando eu falo esse tipo de coisa, eu sei que às vezes quem está aí me ouvindo e fala, mas eu não costuro ainda. E aí eu queria ver, vocês podem escrever para mim se vocês, a Vlades, eu sei que já costura, se vocês já costuram ou vocês ainda estão na trajetória de começar a aprender, só para eu ter uma noção aqui e também para eu trazer mais conteúdos voltados para as coisas que vocês querem aprender, tá bom? E então, eu sei que vocês que não costuram ainda ficam pensando: como é que eu vou vender as peças? Como é que eu vou fazer para vender se eu ainda nem sei costurar e eu já tenho esse medo, porque a gente fica, né, sempre assim, botando a carroça na frente dos bois, em vez de se preocupar em aprender, a gente está se preocupando em não vender, né? Marlene, bem-vinda, boa noite. Valnir já costura, mas não vende. Ah lá. Você se importa de dizer aqui pra gente se você tem medo, se você tem vergonha? E falando em vergonha, não precisa ter vergonha de falar aqui não, tá bom? A gente está aqui num grupo de mulheres, todas apaixonadas pela costura criativa, e se uma aí não passou por alguma dessas coisas que eu tô falando, um dia vai passar. E se você estiver falando alguma coisa, pode acontecer de a outra já passou e ela entende a sua situação, a sua dificuldade. Então, gente, não tenham vergonha, sabe? Porque a gente que costura, a gente tem aquele coração de mãe enorme, né? Sempre cabe mais um e a gente acolhe as pessoas. A gente, quando vê uma outra que está numa dificuldade, passando, ai, eu tenho dificuldade com acabamento, eu não sei colocar viés, várias coisas. A minha linha está sempre arrebentando. Ah, Valnir faz só para casa, para sobrinha. Faz porque ama, né, Valnir? Ainda não pensou, não começou a vender, mas tá pensando em vender aí para ter um dinheirinho extra, né? Acho que é isso. Então, você que ainda não começou, como é que eu vou fazer, né, para ir perdendo esse medo? Então, o que que eu falo para vocês assim? Vocês precisam primeiro entender assim o que é de verdade. Eu sei, que linda, fez para doação. Gente, eu acho isso incrível. Eu fazia também, fazia parte de um grupo, fazia não, eu faço parte de um grupo que a gente faz bonecas de pano para doar no Natal. E aí, com a pandemia e tudo, a gente parou de se encontrar, mas acho que esse ano vai rolar. Então, assim, não vejo a hora de encontrar minhas amigas, da gente fazer esse projeto lindo e também poder ver as carinhas, sabe? A gente costuma receber foto das crianças com as bonecas e tem bonecos também para os meninos. E é muito gratificante, sabe? Aquelas carinhas alegres, aí o pessoal tira foto deles dormindo abraçadinho. É a coisa mais linda do mundo. E aí eu penso assim, né? Aí você vai ficar com medo? De repente, sabe, tem gente que compra um produto desse justamente para dar para as pessoas, né? Muita gente, a costura criativa, tudo que a gente faz é muito presenteável. Então, tem gente que compra para dar de presente, tem gente que compra e faz doação realmente das coisas. Então, é muito bacana, né? A gente não pode ficar assim com esse medão, né? Então, você que ainda não começou, só voltando aqui para o assunto, você pode pensar assim: eu não sei, eu tenho esse medo de vender, mas eu ainda não costuro, e como é que eu vou fazer para vencer esse medo? Começa a viver esse mundo aqui, né, da costura, enxergando e vai se projetando assim. Ai, como é que eu vendo? Sabe o que eu falo para vocês? Pega um produto seu aí, mas ó, presta atenção. Pega um produto seu que você goste muito, sabe? Aquela bolsa maravilhosa,
ou uma toalha de mesa, um conjunto de jogos americanos maravilhoso que você tem, uma roupa que você ama de paixão, sei lá, uma almofada, um vaso, qualquer coisa que você goste muito, muito, muito. E aí você finge que foi você que fez aquela peça. E aí você pode começar a fazer assim: ah, se eu tiro foto, o que eu vou escrever desse produto, né? Ou então eu posso filmar o produto e só falar. O que eu vou falar desse produto? Aí depois você pode fazer um vídeo seu com esse produto, apresentando o produto. E guarda no seu celular, não precisa publicar, não precisa mandar para ninguém. Você vai fazendo isso, você faz um desse por dia, né? E, ó, gente, vocês que já estão costurando, que nem a Valnir, nunca vendi, né? Ou outras que já estão vendendo, às vezes não estão vendendo, pode fazer isso como um exercício, tá? Então, vocês vão fazendo esse exercício um por dia. Pega um produto diferente do outro. O que acontece? Uma hora, aquilo deixa de ser novidade para vocês, né? Já você fez por uma semana. Na segunda semana, sabe, é igual dieta. A primeira vez que a gente faz dieta é terrível, né? No primeiro dia a gente quase morre de fome. No segundo você fala, não tô aguentando, eu vou desistir. No terceiro você já tá ali meio com fome, você tá morrendo de saudade do doce, do sorvete, do sanduíche. Ludmila, bem-vinda, querida, boa noite. E aí a gente fala assim, caramba, como é que eu faço com isso tudo, né? E aí, no quarto dia, você fala assim: ah, já não tô com tanta fome. No quinto, depois de uma semana, gente, tá mais engatado. Então, você fazendo esse teste, você filmando, apresentando, seja uma foto com texto, ou filmado e você só falando sem aparecer, vai começar a ficar mais natural. E aí você começa a ter mais vontade de se assistir, né? Porque quando a gente faz e faz muito mal feito porque nunca fez, a gente assiste o primeiro, não chega nem no fim. Você fala, credo, que coisa horrorosa, e apaga. Então, detalhe, gente, não apaga, tá bom? Deixa lá o vídeo, porque é para você assistir de novo. E não é para você se penitenciar e ficar, sabe, dando chibatada nas costas. Olha como eu sou ruim, eu só faço um monte de vídeo, eu não sei falar na câmera. Então, Lud, fiz uma live hoje falando sobre exposição por aqui. Ó, a gente está conectada. Mas não é verdade isso? A gente tem vergonha de se expor, por quê? Porque a gente fica pensando no que o outro vai pensar da gente, né? É uma coisa assim, muito. O cérebro da gente é coisa muito louca, né? A gente, antes de pensar que benefício eu estou dando para essas pessoas que vão ver os meus produtos, a gente fica pensando que o outro vai pensar da gente, não do produto, né? Então, o cérebro é muito doido, sabe? Aquele diabinho que fica falando na nossa orelha mais alto do que o anjinho. Então, vocês têm que parar um pouquinho e ouvir mais o anjinho, porque o anjinho vai falar: eu amo costura, eu quero fazer costura para ter renda extra, eu quero ter renda extra de R$ 2.000 ou até mais no mês. Então, assim, por quê? Porque isso vai me deixar feliz, fazer essa costura, viver nesse ambiente de um monte de cor, de coisa alegre, bonita, né? Vai me deixar mais alto astral, com mais pique, com mais energia, acordar feliz todo dia, falar assim, eu vou trabalhar, né? Você que está aí, às vezes, desempregada, procurando uma nova posição, ou então você que está cansada de trabalhar para os outros, você está cansada da rotina que o trabalho numa empresa para uma outra pessoa acaba roubando sua vida. Então, eu quero ter uma renda extra, trabalhar para mim mesma. Tudo isso, você fala assim, é fruto do trabalho com a costura criativa. Então, aprender a costura criativa não, não vai te trazer só 2.000 ou um pouco mais no mês. Ela vai te trazer mais alegria, ela vai te trazer mais paz no coração, você vai se sentir realizada, porque é uma coisa que você mesma está fazendo e você está deixando as outras pessoas
felizes comprando seus produtos. Não só feliz, mas realmente você está resolvendo um problema delas, né? A pessoa tem lá um jantar, um almoço, um aniversário, e aí precisa de uma mesa bonita. Então, se você faz suplá com guardanapo, se você faz jogo americano, se você faz kits coordenados para ela também deixar lá o pano de prato, um batimão, uma luva na cozinha, deixar aquilo tudo arrumadinho, bonito para receber as pessoas. A pessoa quer a casa bonita, quer receber bem os convidados dela, né? Ela também, quando as pessoas chegarem lá, elas querem ser é, elogiadas por tudo isso, porque elas estão sendo bem acolhidas com esse convite desse jantar, desse almoço nessa casa. Então, gente, vocês entendem que quando vocês têm um medo de vender o produto de vocês, vocês inclusive podem estar impedindo que uma pessoa dessa que vai comprar um produto seu gere tanta alegria, harmonia e um momento assim super gostoso de confraternização entre essas pessoas. Então, coloquem-se também numa posição de que o trabalho de vocês não é uma simples venda, né? Quando você tem um produto feito com amor, com carinho, com dedicação, com estudo, e você chega e faz lá a sua composição, né? Escolhi uma estampa linda, super atual, bonitona. Nossa, estou com uns fiapinhos. Escolhi um tom preto, que é uma coisa para dar um ar mais elegante para um produto desse, você está dando a oportunidade daquela pessoa ficar extremamente feliz. E, por exemplo, ir para a praia com isso, se sentindo muito poderosa, né? Então, é o tipo de sensação, sabe quando você compra aquela roupa linda que você sai e vai passear e você fala assim, gente, eu tô tão feliz porque isso me vestiu bem, isso tem a ver comigo. Com a bolsa que você faz, é a mesma coisa. Com o jogo americano que você faz para compor a mesa das pessoas, é a mesma coisa. Uma mochila para um estudante para a escola, mas com os temas lá que ele gosta e não com a que foi comprada porque foi a que tinha, né? Sabe quando a pessoa fala, ah, não tem outro, vai essa mesmo? Né? O nosso produto, ele é desejável. Então, você não está simplesmente só vendendo uma coisa, as pessoas estão comprando pela emoção. Então, as pessoas ficam muito envolvidas e satisfeitas. Então, quando você tem tudo isso na sua cabeça, você pega aquele medão lá do início e faz ele ficar assim, ó, menorzinho, tá? Feito à mão, ateliê. Bem-vinda, boa noite. Então, gente, comparando assim, né, eu falei um pouquinho de outras coisas, mas sabe assim, não sei se todo mundo dirige, mas sabe aquela coisa? Nossa, eu fiz autoescola, dirigi, estava lá morrendo de medo da prova, passei na prova, ufa, tô com a minha carteira aqui, e agora? Agora você pega o carro e vai dirigir sozinha na rua. Você fala, nossa, mas como assim eu vou dirigir sozinha? Não tem um instrutor do meu lado? Não, não tem. Não tem o pedal lá do freio para ele frear se eu fizer alguma besteira? Não, não tem. Aí o que você faz? Ai, eu estou com medo, então eu não vou. Gente, tudo que você queria não era dirigir? Era dirigir. Então agora que você pode dirigir, você não vai dirigir porque está com medo? Não, né? O que você tem que fazer? Você tem que adquirir sua confiança, indo aos pouquinhos. Então, primeiro você anda numa rua tranquila, depois que você conseguiu ali um pouquinho de confiança, já está tudo bem. Você passa por uma avenida um pouquinho mais movimentada, mas você vai num dia mais vazio. De repente, quando você já estiver pela cidade super bem, aí é que você pega a estrada, né? Então você não pode falar assim, ah, eu queria tanto tirar a carteira, tirei, mas eu morro de medo, pronto, agora eu não vou. Então o que que acontece? Tem gente que dá curso só para tirar medo das pessoas de dirigir, pessoas habilitadas que não dirigem, né? Por medo. Então, é aí que eu falo, o medo vira uma paura e a paura
Opa, paralisa as pessoas. Então, e aí você pode ir pensando diversas coisas, né? Ah, quando andar de bicicleta, né? Então, assim, você tá ali com as rodinhas ainda, elas estão te dando um suporte, né? Mas uma hora você tira a rodinha, e aí como é que você faz para andar, né? O que eu quero dizer isso para vocês? Pensa na sua vida. Quantas atitudes, decisões você teve que tomar e chega um momento que você fala assim, eu tenho dois caminhos, ou eu vou por aqui ou eu vou por ali, né? Ficar no meio do caminho, eu não posso. Porque o que vai fazer ficar no meio do caminho? Não vai mudar a situação que você se encontra hoje, né? Então ficar, eu morro de medo de não vender minhas peças, então eu nem vou aprender a costurar porque não vou vender. Então, eu nem vou colocar elas à venda, porque eu não vou vender mesmo, então eu vou ficar fazendo costura para mim. Aí, o que eu tenho para falar para vocês? Se você realmente não quer vender, você não precisa da renda extra, você acha que o dinheiro que você já tem hoje tá bom, resolve seus problemas, que você não tem sonhos que você não quer atingir, se a sua vida hoje está toda ok, maravilha, tudo bem mesmo, né? Eu tô aqui falando para a pessoa que precisa da renda extra, para a pessoa que está precisando ajudar as pessoas com quem vive pagar os boletos, que está precisando mudar a condição, para quem está desempregado e aí fica ali naquele coisa, mas eu não sei fazer isso, eu nunca fiz, eu nunca vendi. Gente, tem uma hora que a gente tem que falar assim, olha, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, né? Então, quando eu falo para vocês que eu contei lá no comecinho que eu tinha medo e tinha muito medo, não quer dizer que o meu medo acabou, né? Pensa só, eu tive lá o meu começo, onde eu fazia muita coisa bem infantilzinha, porque minha filha ainda era pequena, então eu vivia muito naquele meio de mães de filhos pequenos, então eu fazia produtos assim, bem porta-lápis, bolsinha, mochilinha, aquela mochila saco, bastante peças assim, kit de higiene para levar na escola com a escova de dente a toalhinha, a pasta de dente. Então, quando eu quis passar para fazer coisas mais para adultos, aí me parou assim e falou assim: mas será que adulto? Como é que eu vou fazer produto para os adultos gostarem, né? Porque assim, as mães compram para os filhos, ou as mães compram para dar de presente para os filhos das amigas e dos aniversários que aparecem na escola das crianças, e ela gosta ali bonitinho, mas ela tá comprando para dar de presente. E agora que eu vou fazer para adulto, ela vai comprar para ela. Será que ela vai gostar do que eu faço? Será que ela vai gostar do acabamento da minha costura? Será que ela vai gostar do preço que eu vou colocar nos meus produtos? Será que os meus produtos estão com um valor bom? Pensa assim também. Às vezes a gente associa muito, não vendi porque tá caro. E será que eu não vendi porque está barato demais? Então, as variáveis para estar dando errado a sua venda aí podem ser muitas, né? Mas o que eu tenho para falar com vocês? Quando eu fiz essa migração, migrar não, porque eu continuo fazendo coisa para criança, mas era uma coisa que eu não fazia antes. E aí eu comecei a fazer, chegou uma hora que eu falei assim, Renata, tá com medo? Mas vai com medo mesmo. Se eu não testar, eu nunca vou saber, né? Então, eu comecei a fazer bolsa mais para adulto, eu já estava muito nesse universo de mãe. Então, eu fazia bolsa para a mãe carregar as coisas da criança, como sendo uma bolsa para mãe, não com carinha de bichinho, estampinha de coisinha de criança. E aí eu fui vendo que eu estava agradando algumas mães, outras eu não estava. E aí, quando numa primeira tentativa você fala, nossa, algumas gostaram, certo medo eu perdi. Aí imaginou se eu continuasse com medo? Eu ia continuar fazendo coisa só para criança até hoje. E eu me descobri muito Carla Pili. Chegando agora, não tem problema, o importante é que você está aqui. Mas depois essa live vai ficar gravada e você pode assistir ela completa, que é super bacana. Então, gente, olha só, que eu tô falando para vocês, esse medo precisa, vai ficar aí um tempinho, mas você precisa dominar ele e você vai diminuir o medo, tá bom?
você nunca vai conseguir eliminar ele do seu caminho, porque sempre vai surgir coisa nova. E o bom da costura criativa é isso, né? Costura criativa, por ser criativa, por ter sempre novidade nesse universo de bolsa, necessaire, jogo americano, coisas para casa, decoração, vai ter sempre coisa nova aparecendo. Então, aquele medinho de, minha clientela vai gostar disso? Eu tive uma ideia tal, será que eu ponho para funcionar? Vai dar certo? Então, esse medo vai temperando o seu negócio para você ir querendo alcançar novos patamares. E aí, por que não querer ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, né? Então, gente, o que vocês precisam entender é que, assim, ao longo dessa jornada, né, você vai aplicando novos conhecimentos. E aí, com esses novos conhecimentos, vão te ajudar a vender os seus produtos de costura criativa para você ter como renda extra 2 mil ou mais no mês, tá bom? Doutor Luiz Rocha. Bem-vindo, boa noite. Então, pessoal, eu fico por aqui hoje. E eu acho que vocês estão gostando, né, desse horário das 20 horas. Eu fazia lives de terças e quintas às 11 da manhã. E agora, por umas questões aqui dessas últimas semanas, eu tive que ajustar umas coisas aqui na vida pessoal, uns compromissos que não deu para mudar de horário, então às 11 ficou meio difícil. Estou fazendo às 8 e eu vou continuar fazendo um tempinho para ver se tá legal para vocês, tá bom? Quem quiser, quem puder responder e me manda um direct, alguma coisa, e fala assim, olha, para mim é bom tal horário, porque aí eu tô somando, já fiz uma caixinha de pergunta aqui no Instagram, já perguntei no Telegram, já perguntei no YouTube, no Facebook, e falando em Telegram, eu sei que tá rolando aí um monte de coisa, né, com o Telegram, por enquanto tá funcionando, né, gente? Depois, se não funcionar mais, a gente migra pro WhatsApp mesmo. Eu gosto do Telegram porque lá quando vocês entram no grupo, não aparece o número de telefone de todo mundo. Eu sei que tem gente que não gosta de ficar entrando em grupo por questões de o número estar exposto, né? E no Telegram é bacana porque eu consigo fazer enquete, ele é muito mais interativo do que o WhatsApp, né? Então, quando vocês respondem, fica num grupo paralelo, não fica tudo no mesmo. Então, todas as informações que eu mando, vai ter live tal dia, tal hora, ou que nem mudou o horário da live, então não fica os comentários de vocês ali no meio e aí perde informação porque ficou lá para trás, né? Então, quem quiser receber mais conteúdos, eu mando umas coisas lá, eu mando uns áudios para vocês, mando umas fotos de produtos, mando uns videozinhos rapidinho falando de algumas coisas. Tita, bem-vinda, boa noite. E aí, consigo conversar um pouquinho mais com vocês para saber o que vocês mais estão em busca, tá bom? Então, o link do Telegram tá aqui na bio do WhatsApp, do Instagram, e também lá na aba sobre do Facebook e do YouTube, né? Então, vocês podem entrar lá, fica mais fácil, eu aviso vocês sempre que tem live, se muda de horário, quando tem evento novo, e tem um evento novo chegando por aí. Então, vocês já fiquem aí ligadinhas, né? Pode me seguir no Instagram, curtir a página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube e ativa a notificação, porque toda vez que eu entrar online vai ter um plim-plim aí avisando você que tem vídeo novo. Ou que eu estou ao vivo, ou que tem vídeo novo no canal e nos perfis, tá bom? Gente, então, ó, super obrigada. A gente se vê na quinta-feira, principalmente, aparentemente assim, às 20 horas mesmo. Se houver mudança, eu aviso aqui no feed, aviso nos stories e nos grupos também, tá bom? Gente, brigadão. Ótimo ter vocês comigo aqui. Obrigada por dedicar o tempo para mim e uma boa noite. E até quinta.